Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que estejam tudo bem, tá certo? A gente vai dar continuidade à nossa aula que nós havíamos visto na semana passada sobre a civilização grega, tá bom? Desde já a gente espera que você possa dar o retorno através das atividades que a gente passa e que você não fique devidamente com preguiça. E eu não tô falando. Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais uma aula de história sobre a civilização grega. Espero que vocês tenham verdadeiramente estudado o vídeo passado, porque a gente vai dar continuidade, tá certo? Então, desde já eu peço só que vocês tenham pontualidade nas entregas das atividades, que é para que vocês não se prejudiquem, tá bom? Nós vamos dar continuidade com a colonização grega, onde os gregos eles expandiram-se para as várias regiões do mar Mediterrâneo e também do Mar Negro, fundando colônias. As razões que levaram a este movimento de colonização foram algumas das razões que a gente já tinha visto, inclusive, na aula passada. A necessidade de terras férteis para a agricultura, visto que a região grega, as polis gregas, elas eram constituídas em torno delas somente montanhas. E essas montanhas, esses terrenos, também eles eram constituídos por pedras. Então não tinha uma terra fértil. Por isso, a necessidade de se expandir também para outros locais. A procura também de matérias-primas e a procura de produtos para comercializar e de mercados também para vender os seus produtos. Tudo isso facilitou com que esta expansão grega ela pudesse ser ainda maior, tá bom? Entre as colônias e a metrópole mantinham-se ligações comerciais, religiosas e culturais intensas, o que contribuiu para expandir a arte e a cultura helênica, tá bom? Tudo isso veio contribuir esta ligação cultural, esta ligação econômica entre as regiões. A sociedade ateniense ela estava dividida em três grupos: os cidadãos, os metecos e também os escravos. Os cidadãos eles eram homens livres, né, com mais de 18 anos. Somente eles possuíam direitos políticos para participar da vida política dentro da polis. As mulheres e as crianças elas não faziam parte desse cidadão. Os metecos eles eram os estrangeiros que habitavam em Atenas, não tinham direitos políticos e estavam proibidos de adquirir terras, mas podiam dedicar-se ao comércio e ao artesanato. Em geral, eles pagavam impostos para viver em Atenas e estavam obrigados às prestações do serviço militar. E por fim tinham-se os escravos, que eles formavam a grande e a maior parte da população ateniense. Eles eram prisioneiros de guerra ou filhos de escravos. Executavam a maioria dos trabalhos mais pesados na agricultura, nas minas e também nos serviços domésticos. Eles eram considerados propriedades do seu senhor, não tinham liberdade nem direitos políticos. Ou, embora houvessem também leis que os protegiam contra os excessos e maus tratos. Então é o que a gente já conhece sobre o que seria a escravidão. No que se diz respeito à democracia ateniense, a gente vai perceber que Atenas ela foi governada por diversos sistemas. Primeiramente, a monarquia, que é um poder pertencente ao rei e aos nobres. Em segundo momento, a tirania, que é um poder que pertencia ao único governante que tomava todas as decisões. E, por fim, a democracia. Os conflitos sociais eles levaram o Clístenes a realizar reformas que defendiam a igualdade de direitos políticos. E tudo isso contribuiu, né, dessa forma, para que Péricles ele viesse concluir esta forma de governo através da voz de dar voz a todas as pessoas. E isso veio se consolidar como a democracia que a gente conhece hoje. Porém, esta democracia ela tinha alguns limites em Atenas, tá certo? É um pouco diferente do que a gente conhece sobre o que ela é hoje. Porém, ela foi a base para o que nós hoje podemos usufruir dela, tá bom? Ela apresentava algumas contradições e limitações. Primeiro, só os cidadãos podiam participar do governo da cidade. A existência de escravos, uma forma de governo que defendia a igualdade de direito, isso poderia ser considerado como uma contradição.
O imperialismo exercido por Atenas através da Liga dos Delos, né, exigia o pagamento de tributos e não respeitava o direito das outras cidades. Isso também não condiz com a democracia que a gente conhece hoje. A existência da condenação aos ostracismo e à morte, e também a limitação à liberdade de expressão contra quem conspirasse a favor da democracia, que era considerado ao ostracismo, tá bom? Apesar de todas essas limitações, a democracia ateniense ela foi um exemplo de participação cívica, sendo um dos mais importantes legados que a civilização grega nos deixou. É isso que a gente não pode deixar de considerar, tá bom? Por outro lado, nós também temos uma cidade que foi palco também de diversos estudos, que é a cidade de Esparta, a polis oligárquica. A sociedade ela era muito guerreira. Temos notícias, estudos de que todos os homens eles eram treinados desde a sua infância a se tornarem os melhores e mais disciplinados soldados da Grécia. Os espartanos eles tinham leis muito rígidas, 2 reis para governar e eram os grandes rivais de Atenas. A cidade de Esparta é conhecida como a cidade dos grandes guerreiros, porque ela preparava seus cidadãos justamente para a guerra. As mulheres espartanas deveriam ser fisicamente preparadas para que pudessem dar origem aos indivíduos aptos para compor o exército daquela cidade. Por isso, dessa forma, era tão comum que essas mulheres elas se dedicassem à disputa de jogos e outros tipos de atividades esportivas também. Além do mais, elas podiam controlar as finanças domésticas e a participar das reuniões públicas ligadas à vida política espartana. E como eu havia dito para vocês, cada menino que nasceu na cidade de Esparta, desde a sua infância, ele já era condicionado a ter uma vida verdadeiramente guerreira. Já ao nascer, a criança era minuciosamente observada por um grupo de anciãos. Caso ela não apresentasse uma boa saúde ou tivesse algum problema físico, era invariavelmente lançada do cume do monte Taygeto. Se fosse considerada saudável, ela poderia ficar com a sua mãe até os 7 anos de idade. Depois disso, ela passava a ficar sob a tutela do governo espartano, para assim receber todo o conhecimento necessário à sua vindoura trajetória militar. Por fim, para a gente finalizar, entre os 7 e os 12 anos, a criança ela recebia os conhecimentos fundamentais para que se conhecesse a organização e as tradições do seu povo. Depois disso, era dado o início a um rigoroso treinamento militar, onde seria colocada uma série de provações e testes que deveriam aprimorar as habilidades dos jovens. Depois, ainda nessa fase, o aprendiz ele era solto em um campo onde deveria obter o seu próprio sustento por meio da coleta, da caça de animais, ou também, em alguns casos, por meio do roubo. E por fim, ainda nessa mesma época, os aprendizes eles eram colocados para realizarem longas marchas e lutarem uns com os outros. Dessa maneira, aprendiam a combater eficazmente, tá bom? Eficazmente, perdão. E por isso, por enquanto é só, tá bom? Vocês fiquem ligados ainda na democracia ateniense e também na cidade de Esparta. Inclusive, você pode conferir no seu livro, tá bom? É só você conferir no seu livro que você vai poder acompanhar esse conteúdo também. No mais, é só isso, pessoal. Fiquem com Deus. Um abraço para todos vocês e até a próxima, se Deus quiser. Abraço!